O senador Sérgio Moro, durante sessão do plenário, se manifestou sobre a urgente necessidade de anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em especial aos presos do 8 de janeiro. O senador apontou ainda que o Supremo acabou montando uma armadilha para ele mesmo, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, pois a corte escancarou ainda mais seu hábito de criar jurisprudência de ocasião. Ao apartear o senador Rogério Marinho, Moro declarou: "Eu continuo com meu compromisso com a anistia em relação ao 8 de janeiro. As penas ali foram absolutamente desproporcionais para as faltas cometidas por aqueles manifestantes que invadiram. Alguns até destruíram patrimônio público. Vários nem sequer entraram nos prédios. Alguns entraram nos prédios e tentaram evitar a destruição. E em qualquer cenário, não há qualquer justificativa para apenas de 17 anos, esse excesso punitivo." Moro destacou que a questão não é política e sim de justiça. O senador comentou também a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, dizendo: "O Supremo acabou montando uma armadilha para ele mesmo, porque a jurisprudência do Supremo era no sentido de que acabou a função, acabou o foro por prerrogativa de função, acabou o foro privilegiado. Inclusive, isso foi considerado ao seu tempo um avanço, não só para tirar a carga de processos do Supremo, mas também para que não houvesse aquela sensação de um julgamento privilegiado. O Supremo reverteu esse entendimento logo depois de 2022 e ficou parecendo um pouco aquele tipo de jurisprudência de ocasião. Vamos mudar de novo." O senador apontou que a parcialidade do Supremo já está sendo mostrada até pela velha imprensa e sugeriu: "Talvez até pudéssemos pensar aqui no Congresso em editar uma regra que deixasse claro, ou para acabar de vez com o foro privilegiado, que é o que eu sugiro, ou para deixar claro que o que vale é aquela jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal de que quem encerrou a função não tem foro." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito rapidamente aqui, eu quero seguir as suas palavras, senador Márcio Bittar. Hoje nós vemos essas situações de absoluta injustiça. Eu tenho pronunciado claramente sobre esse assunto. Aquelas invasões e destruições devem ser punidas. Agora, não pode fixar uma pena de 17 anos
por um fato daquela espécie, para pessoas ali que eram manifestantes, que, a meu ver, se excederam, né, por violenta emoção e cometeram um erro. Lá atrás, o que eu defendia sempre é uma pena proporcional, que seja alguns meses de prisão ou pena de prestação de serviço. E, claro, segundo a culpa de cada um. Uma coisa é quem ficou lá fora, outra coisa é quem invadiu, outra coisa é quem invadiu e destruiu. Até teve gente a gente viu filmagem que tentou evitar a destruição. Então, como é que coloca todo mundo aí nesse mesmo rol? Mas essa injustiça fica ainda mais gritante quando a gente está vendo o que está acontecendo. Hoje mesmo, como Vossa Excelência mencionou, quer dizer, o condenado, ele confessa o crime, ele vem à justiça, procura a justiça, diz que roubou dinheiro público, que recebeu milhões e milhões de reais em suborno, faz um acordo de colaboração, insiste no acordo de colaboração, porque o Ministério Público não queria fazer, mas daí a Polícia Federal fez esse acordo, insistiu, conseguiu a homologação desse acordo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Anos depois, né, não vale nada. Como é que fica? Né? Ele foi coagido? Anos depois vai ter esse tipo de afirmação. E como é que fica o acordo, o dinheiro? Então nós estamos vendo uma justiça do avesso, não é? Que recai com todo um rigor fora da lei, né? Desproporcional que prevê a lei em relação àqueles manifestantes, que sim, precisariam ter uma punição, mas não nesse montante. E agora, acho que já passado 2 anos disso, né? Vários deles presos já deviam ser completamente liberados, né? Já foram punidos mais do que o suficiente. Agora, esses casos de quem rouba o horário, de quem tira dinheiro da saúde, da educação, quem roubou a Petrobras, saqueou a Petrobras, nós temos esse tratamento, não pela justiça como um todo, mas essas decisões pontuais aqui de um ministro supremo, mas a responsabilidade acaba sendo do sistema de justiça inteiro. E aí querem que nós aceitemos calados. E aí a gente viu esse ranking da Transparência Internacional, o Brasil despencando, prejudicando nossa moral lá fora, prejudicando nossa imagem, prejudicando o ambiente de negócios. E se diz que é conversa de boteco. Ora, quero apenas registrar aqui que concordo com as palavras de Vossa Excelência. Aqui, senador Rogério, aproveitando. Primeiro, quero aqui aproveitar as palavras do senador Isalci e destacar, eu continuo com o meu compromisso com a anistia em relação a 8 de janeiro. As penas ali foram absolutamente desproporcionais para as faltas cometidas por aqueles manifestantes que invadiram, alguns até destruíram patrimônio público, vários não sequer entraram nos prédios, alguns entraram nos prédios e tentaram evitar a destruição, e em qualquer cenário não há qualquer justificativa para penas de 17 anos, esse excesso punitivo. Então, eu creio que o Congresso deveria, e não é por uma questão política, o que eu tenho dito o grande problema é misturar a anistia com 1964 ou com 2026, não tem nada a ver, a gente tem que pensar na justiça para desde 2022 e por atos que não têm aí uma proporcionalidade. Mas em relação a essa denúncia, eu creio que o Supremo acabou montando uma armadilha para ele mesmo, porque a jurisprudência do Supremo era no sentido de que acabou a função, acabou o foro por prerrogativa de função, acabou o foro privilegiado. Inclusive, isso foi considerado ao seu tempo um avanço, não só para tirar a carga de processo do Supremo, mas também para que não houvesse aquela sensação de julgamento privilegiado. E o Supremo reverteu esse entendimento logo depois ali de 2022 e ficou parecendo aquele tipo de jurisprudência de ocasião. Não, vamos mudar de novo. O que seria melhor aqui? Mandar esse caso para a primeira instância. Deixa julgar lá um juiz de primeira instância, com recurso, e o Supremo dá a última palavra. Nós fizemos isso na Lava Jato, no caso do ex-presidente, né? Tramitou na primeira instância, tramitou no tribunal, ele só foi preso depois que o tribunal condenou. Muita gente, senador Márcio, ficava até, de certa maneira, instigando na imprensa que decretasse a prisão preventiva do acusado na época, o presidente Lula. Nós não fizemos isso, nós entendemos, não, vamos esperar
Eu tenho meu entendimento em relação à responsabilidade, mas vamos esperar o julgamento colegiado, outros 3 juízes pensando sobre o caso, para evitar um erro judiciário. Então, talvez o melhor caminho em relação a essa denúncia fosse esse, e aí o Supremo se livraria, né, de um problema tamanho, já que existe esse questionamento sobre parcialidade, imparcialidade. Ficaria aqui a minha sugestão, e talvez até pudéssemos pensar aqui no Congresso em editar uma regra que deixasse claro, ou acabar de vez com o foro privilegiado, que é o que eu sugiro, ou deixar claro que o que vale é aquela jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, de que encerrou a função não tem foro. Boa tarde a todos, senhor presidente, todos aqui presentes, senadores no plenário. São muitos os temas. Eu tenho circulado o meu estado do Paraná e tenho conversado com muita gente, senador Plínio Valério, e o que a gente percebe é um sentimento de desânimo de 2 anos desse atual governo Lula. Nós estamos vendo a economia com sérias dificuldades, a inflação de alimentos atingindo o poder de compra da população. Nós estamos vendo atônitos a taxa de juros elevadíssima, que acaba comprometendo os investimentos produtivos na economia, que é uma decorrência do descontrole fiscal desse governo. E as pessoas vão se perguntando sobre o futuro do país, como fica o futuro do país. Mas um outro aspecto da vida cotidiana que tem gerado preocupações em toda a população é a escalada da criminalidade. É o crime organizado cada vez mais forte e audacioso. Vamos falar desse recente ataque a uma delegacia no Rio de Janeiro pelo crime organizado para resgatar um preso. E também a criminalidade violenta, que é a que mais assusta as pessoas. Ficam com medo de sair de casa, de mandar os seus filhos para a escola. E assistimos um vídeo recente de um latrocínio, um ciclista, em plena luz do dia, sendo assaltado e morto por um furto de um celular. Não porque se recusou ou resistiu a integrar, mas simplesmente porque os bandidos, com aquela crueldade que lhe é característica, praticaram o crime sem qualquer margem para um segundo pensamento. Tudo isso é decorrente da falta de liderança ou até da má liderança que nós temos no país. Tem um ditado antigo que diz que o peixe apodrece pela cabeça. E tendo nós, infelizmente, como presidente, alguém que foi no passado condenado criminalmente e teve a sua condenação anulada sem justificativa jurídica, vamos dizer, foi uma decisão política, né, com todo o respeito que se possa haver instituições, ali houve uma decisão política que reabilitou o presidente, mas se o reabilitou à luz dos olhos da jurisprudência ou da lei, do ponto de vista moral, o juízo reprovável permanece o mesmo. E essa pessoa foi guindada a presidente da República. E aí você tem uma contaminação moral de todo o país. Como você vai convencer o mundo do crime de que praticar violações da lei é errado quando você tem um quadro desse? Agora eu me dirigia ao plenário e vi atônito uma nova notícia, uma nova anulação de uma condenação da Operação Lava Jato por ministro do STF, do senhor Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, do primeiro mandato do governo Lula. Até há quem faça juízo que foi um bom ministro do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista moral é uma pessoa que foi presa na Operação Lava Jato, foi processada na Operação Lava Jato e, pasmem, confessou seus crimes, fez um acordo de colaboração, insistiu nesse acordo. O Ministério Público Federal, lá em Curitiba, era contra esse acordo, pelos argumentos que tinha. No entanto, a Polícia Federal era a favor, e essa celeuma jurídica acabou sendo resolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de admitir a homologação do acordo. Então, se tem uma pessoa que confessou os crimes, que devolveu dinheiro, e mais disse que aquele dinheiro era produto de suborno. Anos depois, isso foi, vamos lembrar, ali por 2017, e nós estamos
8 anos depois, uma canetada de um ministro supremo, cuja competência sobre esse caso se dá por razão misteriosa, porque o caso originário do Supremo era para obter cópias de mensagens que haviam sido obtidas por hackers. Não há nenhum motivo para ter uma jurisdição universal sobre os casos da Operação Lava Jato, para se pular todas as instâncias recursais, e vem ele uma canetada e ignora todos os fatos, todas as provas, e com base numa fantasiosa alegação de conluio entre juiz e Ministério Público, anula os casos. Ainda que houvesse uma nulidade, é um caso que tem confissão, é um caso que tem acordo de colaboração. Essa não é uma causa que interrompe por si só qualquer vício que pudesse ter anterior, e não houve, mas que pudesse ter anterior nesse processo? Será que rasgamos todas as nossas regras processuais? Será que o direito não vale nada? Senador Plínio, eu fiz direito na faculdade, depois fui juiz. E eu tenho presente, o juiz nem sempre acerta, ele erra. Mas nós tínhamos uma ética. Temos uma ética dentro do direito, como juiz, de tentar aplicar a lei. Podemos errar na interpretação? Podemos. Mas a pretensão é de aplicar a lei. Agora, tem surgido interpretações tão heterodoxas que nós ficamos muitas vezes nos perguntando se essa ética da profissão jurídica ainda está de pé ou não dentro do nosso país. E nós temos as consequências. Semana passada, a Transparência Internacional, que é uma organização não governamental, sediada em Berlim, com filiais em vários países, entre eles o Brasil, que divulga anualmente um ranking de percepção quanto à corrupção, países mais corruptos e os países menos corruptos, que é um parâmetro aceitável para se dimensionar a corrupção, porque você não pode considerar número de processos, nem número de condenações, porque a corrupção anda de mãos dadas com a impunidade. Sabemos, por exemplo, que tem mais processos por crime de corrupção na Dinamarca do que na Venezuela, mas nem por isso temos a Dinamarca como mais corrupta e a Venezuela como menos corrupta. O contrário é o que é o verdadeiro. Por quê? Porque na Dinamarca, quando há corrupção, há processo, há punição, enquanto que na Venezuela, infelizmente hoje, um Estado na mão de um tirano, ditador sanguinário, não há qualquer possibilidade de ter uma justiça imparcial e que, de fato, processe crimes de corrupção. Então, se faz um índice em base de percepção, mas tem uma metodologia. Se consultam agentes internacionais, se consultam agentes nacionais, e todos os países são avaliados. E vejam que interessante, de certa maneira, o índice, o ranking, confere com o nosso senso comum. Países menos corruptos, Dinamarca, Nova Zelândia, Singapura, Luxemburgo, embora seja um paraíso fiscal, mas dentro do país há essa percepção de que o suborno não é uma prática consentida. E do outro lado da tabela, nos países mais corruptos, nós encontramos, como já mencionei, Venezuela, Sudão do Sul, Síria, países que infelizmente hoje são até considerados países falidos. E o Brasil? O Brasil conseguiu a sua pior nota da história. Está na posição 107ª de 180 países. Na América Latina nós perdemos de países que não têm lá, nesse campo, e aqui vamos dizer a verdade, uma boa reputação, como a Argentina e como Colômbia. Estamos à frente de alguns outros, poucos, mas estamos ao lado de países que não são vistos normalmente como exemplos nessa área, como Etiópia, Senegal. E quando esse ranking é divulgado, o que vem as autoridades do governo? Não, é uma calúnia. No passado até se disse processe-se a Transparência Internacional, coisa mais arbitrária e impossível. E em seguida, na semana seguinte, nós temos o exemplo. Por que nós estamos na 107ª posição? Por que as pessoas não acreditam mais na justiça? Por que as pessoas percebem hoje que não há prevenção e combate à corrupção possível dentro de um governo Lula?
Há diversos fatores, mas certamente essas anulações, sem causa, de condenações criminais, de corruptos confessos, e aqui eu reitero e dou ênfase nos confessos, é uma das causas dessa percepção negativa em relação ao Brasil. Temos que retomar o caminho da lei e da ordem, do império da lei, com respeito, sim, aos direitos, mas igualmente com uma aplicação inflexível da lei contra a corrupção. Sei que isso é incompatível e impossível dentro de um governo Lula, mas é nosso dever como oposição apontar essa contradição. É nosso dever como oposição apontar e destacar essas faltas, na expectativa de que, pelo menos em 2 anos, e eu acredito que esse governo caminha para um fim trágico, com Lula saindo pela porta dos fundos, nós possamos retomar a agenda anticorrupção. E antes, quem sabe, possamos ter uma outra vitória, já que esse governo atual é absolutamente hostil ao combate à corrupção. Muito obrigado, senhor presidente.